tudo bem com você? Bem-vindo ao canal da LC Brasil. Nesse vídeo vamos falar sobre snacks. Vamos comparar o desenvolvimento do mercado mundial com o mercado brasileiro. Vamos trazer a história dos snacks no mundo e no Brasil e, como sempre, mostrar alguma coisa inusitada, diferente. Como sempre fazemos em nossos vídeos, vamos partir da definição do que são snacks. Em todo o mundo, snacks são alimentos que se costuma consumir entre as principais refeições, podendo ser salgados ou doces. Bom, então, toda vez que falarmos snacks nesse vídeo pode ser doce ou salgado, certo? Vamos lá! Antes de falarmos sobre a aparição do conceito de snacks, vamos voltar no tempo e contar a história da criação da batata chips. Aposto que vocês não conheciam essa história. Em 1853, havia um restaurante chamado Mons Lake House. Nele o Sr. George Crum trabalhava como cozinheiro. Nesse ano, um cliente pediu por batatas fritas, que na época seguia o estilo francês, ou seja, batata frita em formato de palito. Esse cliente achou muito grossa e encharcada de óleo e pediu que cortassem mais fina, o que foi feito. Porém ele recusou de novo e recusou várias outras vezes, sempre pedindo por um corte mais fino, até que o Sr. Crum, já bravo, decidiu cortar tão fino quanto uma folha de papel, depois salgou em excesso as batatas para deixar intragável e fritou. Ao servir, o cliente adorou e pediu para repetir. A partir daí muitos clientes pediam essa nova batata frita, esse novo corte. Aqui nascia a batata chips. Mas, essas batatas chips ainda eram servidas junto com a comida, não eram snacks. Em 1860 o Sr. Crum abriu seu próprio restaurante e levou a receita das batatas chips. Chegou até a vender separadas, em caixas com a inscrição batatas salgadas Saratoga originais, mas ele nunca patenteou o invento. E aí? Já vale um like? Em 1904, na feira de St. Louis, foram apresentados pela primeira vez comidas que não eram as refeições principais, como em algodão doce, hambúrgueres, hot dogs e a casquinha de sorvete. Em 1905, foi aberta a primeira pizzaria nos Estados Unidos. Em 1932, Herman Lay iniciou suas atividades como vendedor de salgadinhos em Nashville, Tennessee, e expandiu sua empresa para criar a H.W. Lay Company, que se tornou a maior fabricante de batatas fritas e salgadinhos dos Estados Unidos na década de 1950. Ele adquiriu a marca Gardner, que se tornou a Lay's Potato Chips, e continuou a inovar, sendo pioneiro na publicidade de snacks na televisão em 1944. Na mesma época, na década de 1930, Charles Doolin comprou a receita e começou a produzir salgadinhos de milho fritos, que se tornariam a marca Fritos, na sua padaria em San Antonio, Texas. Em 1961, a empresa de Doolin e a H.W. Lay Company se uniram, criando a Frito-Lay, a maior empresa de snacks do mundo na época. Em 1965, a Frito-Lay se fundiu com a Pepsi-Cola, formando a hoje conhecida PepsiCo, e consolidando seu lugar como um gigante do mercado. E no Brasil? Em nossa pesquisa, nos deparamos com informações sobre castanhas do Pará, castanhas de caju, que na época colonial eram levadas em viagens longas como petisco. Também apareceu a pipoca de milho nativo. No texto dizia que os povos indígenas já consumiam muito antes da colonização. Mas falando sério, o conceito de snacks não existia nessa época. Castanhas e pipocas eram comida, como qualquer outra. Afinal, a vida antigamente nem de longe era essa fartura que temos hoje. Além disso falar que os indígenas já comiam pipoca como snacks. Tá de brincadeira. Sem comentários. Voltando ao vídeo. O salgadinho mais antigo do Brasil costuma ser considerado a empada, a nossa, empadinha, que já aparece em registros coloniais do século XVIII. Mas ainda não era o snack genuinamente brasileiro, pois a empada tem origem na tradição portuguesa de tortas e pastéis assados. Aparece também o bolinho de bacalhau, mas que também tem origem portuguesa e já era consumido desde o século XIX. O biscoito de sequilho, também de origem portuguesa, mas do século XVII. Outro famoso petiscos são os pastéis, mas também não é brasileiro. O pastel chegou com os imigrantes chineses no início do século XX e se popularizou nos anos de 1940 com os japoneses, sendo vendidos em feiras livres. Talvez eu faça um vídeo sobre a influência chinesa na cultura brasileira. Tem fatos bem interessantes, até costumes que talvez você já tenha feito e que têm origem chinesa. Voltando ao vídeo. O doce beijinho também tem origem em Portugal. Data do século XVII, nos conventos da época, onde doces eram preparados pelas freiras. O doce original, chamado de beijo de freira, não levava coco, mas sim amêndoas, gemas e calda de açúcar. No Brasil, durante a colonização, a receita foi adaptada com a inclusão do coco ralado,
e com a popularização do leite condensado no século XX, o doce ganhou a cremosidade e o formato que conhecemos hoje, sendo finalizado com um cravo. Agora sim. O primeiro e genuíno salgadinho ou snacks brasileiro. O pão de queijo. A origem do pão de queijo não poderia ser outras, senão Minas Gerais. O estado de Minas Gerais possui uma longa história da cultura e produção do leite e do queijo, que iniciou no século XVIII, como conta o artigo Pecuária Leiteira e Comércio de Queijos em Minas Gerais, séculos XVIII a XX, da Embrapa. Segundo o primeiro censo agropecuário realizado no Brasil, em 1920, desde essa época Minas já era o maior produtor de leite e laticínios do país, e segue até hoje tendo essa predominância no setor. Segundo alguns historiadores de alimentação e pesquisadores, a criação do pão de queijo surge nesse cenário da força do leite e do queijo em Minas Gerais, onde a receita na época era considerada especial e servida apenas em momentos importantes, era portanto uma receita doméstica, caseira, típica das fazendas mineiras. A popularização do pão de queijo só aconteceu muitos anos depois, com a industrialização e o desenvolvimento de misturas prontas e congelados. A partir daí, o pão de queijo começou a se espalhar por padarias, bares e lanchonetes em todo o Brasil. Minas Gerais tornou-se símbolo do pão de queijo, mas hoje ele é presença garantida em cafés da manhã, reuniões e festas no país inteiro. O segundo genuíno salgadinho ou snacks brasileiro. A coxinha. Criada no final do século XIX em São Paulo, temos aqui duas historias sobre sua origem.